texto, porque quando eu leio, eu tenho uma impressão, e a Bíblia, e a palavra do Senhor, ela nos dá de nós fazermos essa analogia, né, nos abre este leque, e quando eu leio, eu vejo o amor de Jesus Cristo por nossas vidas. Eu vejo uma carta de amor expressa para a minha vida e para a tua vida. Muitos aqui, os adolescentes, os jovens, não são do tempo das cartinhas, né? Mas nós de 76, de 80, nós somos das cartinhas, né? E eu escrevia muitas cartinhas para Oséias. E eu tenho muitas cartinhas que eu escrevia para ele. E quando eu leio essa palavra, este texto, eu vejo o amor de Jesus Cristo sendo transmitido pela boca do profeta Isaías. Deus se revelando, Deus inflamando o coração do profeta Isaías. E eu acredito que isso aconteça com os irmãos, que quando você está lendo a sua Bíblia, você começa a imaginar como que foi lida, como que foi escrita, como que foi falada, de que forma foi falada, de que forma foi expressada. E quando eu leio esse texto, eu começo a imaginar que o profeta Isaías está transmitindo a palavra de Deus de uma forma alegre. Ei, a todos vós que têm sede, ei, a todos vós que têm dinheiro, os que têm, os que não têm, os que têm sede, venham, comprem, aleluia, porque é de graça. Nós chegamos numa idade que a gente não enxerga mais, né? É difícil, mas... compra sem dinheiro, sem preço, aleluia. Não gasta com aquilo que não é pão, não gasta com aquilo que não satisfaz a tua alma, aleluia. É um convite do Senhor Jesus Cristo, que a graça, ela é oferecida gratuitamente, exclusivamente para a minha e para a tua vida, aleluia. Um dia essa voz vai cessar. Um dia essa misericórdia, essa graça vai cessar. Mas hoje ela está sendo oferecida, aleluia, gratuitamente. Ei, você que está triste. Ei, você que está com problema. Ei, você que tem dinheiro. Ei, venha, aleluia. Há uma aliança perpétua, aleluia, e a vossa alma viverá, aleluia, a vossa alma viverá, glórias a Deus, aleluia. E esse texto, ele foi escrito ao povo de Israel. Eles estavam vivendo no período do exílio babilônico. O povo tinha sido levado para a Babilônia, o povo estava sem templo, sem identidade, achando que Deus tinha se afastado deles, cansados e desanimados espiritualmente. Não parece familiar? Não parece familiar? Tem dias que nós estamos gigantes na fé. Gigantes na fé. Se o inimigo aparecer, a gente demole ele só com a nossa frase, só com uma frase. Mas tem dias que nós estamos tão cansados, tão esgotados, tão sobrecarregados espiritualmente. Parece que estamos levando um peso tão grande. Aleluia. Isso não é de hoje, não é neste momento, é uma vida inteira, é uma história onde Deus se manifesta de várias formas para vários homens de Deus. Aleluia. E aquele povo sem identidade, cansado. E quando eu vi a aplicação deste texto, e eu disse, meu Deus, parece que muitas vezes nós estamos da mesma forma. E o texto, ele tem essa aplicação universal. A Bíblia, ela tem essa sutileza, a Bíblia tem este amor revelado através dela, de falar num tempo antigo e falar comigo e com você neste exato momento. Aleluia. A Bíblia, ela tem essa graça infinita. Essas palavras que animaram um povo exilado, cansado, sem identidade, aleluia, desanimados espiritualmente, e
que pode me levantar hoje aqui e pode te levantar hoje aqui. A palavra do Senhor pode fazer com que a tua semana comece diferente. Aleluia. A palavra do Senhor pode fazer com que hoje você chegue na sua casa e pegue aquela situação que está lá e diga: ei, acabou. A palavra do Senhor tem este efeito de fazer homens e mulheres na Bíblia, no Antigo Testamento, se levantar. E ela tem este poder de você chegar no seu trabalho amanhã e dizer: acabou, diabo, sai daqui. A palavra tem o poder, aleluia, de fazer aquele teu chefe que está insuportável a convivência com ele, com aquele teu colega que está insuportável a convivência com ele, e dizer: acabou. A palavra ela tem o poder de fazer uma situação na tua casa hoje ser o último dia. Acabou. E isso depende de quem? Depende de mim. Depende de você. Aleluia. Depende exclusivamente de mim e de você. Essa palavra ela tem um chamamento para a minha vida e para a tua vida de restauração. O Senhor hoje Ele está aqui poderosamente falando: eu estou aqui para restaurar. Aleluia. Eu estou aqui para restaurar. Eu estou aqui para restaurar o que foi perdido, o que foi esquecido. Eu estou aqui para restaurar. Aleluia. A palavra do Senhor diz que a aliança era convosco, farei uma aliança perpétua com o povo de Israel. Você acha que o Senhor ele não tem uma aliança perpétua conosco? Aleluia. O Senhor ele tem uma aliança perfeita, perpétua comigo e com você. Aleluia. No versículo 4 e 5, que diz que: eis que eu dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti por amor ao Senhor. Aleluia. Testemunha, por testemunha aos povos, fazia referência de Jesus Cristo, que viria da linhagem de Davi. Revelará a Deus as nações. Será como um príncipe, um líder espiritual. Jesus Cristo viria, aleluia, governando os povos com autoridade. E ainda Ele amplia a promessa, aleluia. As nações correrão por ti, aleluia. Ele amplia a promessa, aleluia. Quem não conheceu, vai conhecer, aleluia, aleluia. Israel achava que só era para eles aquele momento, mas Deus se revela já lá atrás, para mim e para você. Deus já se revela para mim e para você. E depois o texto ele continua: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Nós estamos vivendo momentos difíceis, e isso nós já estamos até acostumados a ouvir. A gente liga uma televisão, a gente ouve uma tragédia, a gente conversa com alguém no ônibus, alguém fala de uma tragédia, a gente conversa com fulano, com beltrano, com ciclano e fala de uma tragédia. O país e todas as situações faz com que nós pensamos que está tudo horrível. E realmente muitas coisas são difíceis. Mas eu venho falar para você que existe um Deus soberano na minha vida e na tua vida. Aleluia. Que independente da situação, independente do que você está passando, Ele é soberano. Ele é soberano. Ele é soberano. Ele é soberano. Aleluia. E muitas vezes nós pegamos este Deus, aleluia, que criou tudo, que disse haja e houve. Nós pegamos esse Deus que abriu o mar vermelho. Às vezes nós pegamos este Deus que deu limite para as águas do mar. Às vezes nós pegamos este Deus, aleluia, que mediu o espaço com o seu próprio mão, com o seu próprio braço. E nós pegamos este mesmo Deus e colocamos ele bem pequenininho, a ponto de achar que não tem solução para o meu e para o teu problema. Não é assim que nós fazemos? Mas não foi este mesmo Deus que abriu
governador do Egito, que fez Josué ser o líder após Moisés? Não foi este mesmo Deus? Por que nós tememos? Por que eu temo diante dessa dificuldade? Por que eu estou temendo diante deste mar bravio? Aleluia! 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 Quando Jesus Cristo apareceu no barco onde havia tempestade, os próprios discípulos se assustaram, achando que era um fantasma. Aleluia! Será que às vezes a gente não está iguais os discípulos? Duvidando da palavra que Ele lançou para nós, duvidando da promessa. Aleluia! Muitas vezes querendo ouvir uma profecia, muitas vezes querendo ouvir que alguém nos diga alguma coisa, sendo que Jesus Cristo, o Deus, aleluia, a Trindade, o Espírito Santo, Ele está todos os dias, até a consumação dos séculos. E o que nós estamos aguardando? O que nós estamos aguardando? O que nós estamos aguardando? Aleluia! Para dizer, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. O que nós estamos esperando para dizer, ei, eu já venci? A graça de Deus, ela é gratuita. Ela é de graça. Só que ela custou muito caro. Por ser gratuita, ela não foi de graça. Ela foi de graça para nós, mas ela custou um alto preço. Tem um louvor que essa semana eu estava escutando, um louvor que eu gosto muito. E numa parte desse louvor diz assim, que se eu não tenho a ti, eu não tenho nada. Só a tua presença é que me basta. E eu me fiz essa pergunta, se eu não tenho, eu comecei a pensar nos momentos, eu sempre fui da igreja, nasci num lar cristão, fui apresentada na igreja. Meu pai era encarregado de congregação e eu sempre fui crente, eu nunca conheci o mundo. E eu não sei você, mas quando a gente se converte de verdade, porque não é porque tu é filho de crente, porque você não precisa um dia se converter, e quando eu entendi que eu precisava me converter, não era porque era filha de crente, eu estava salva, e a gente via aquele novo convertido chegando na igreja entusiasmado, cheio do fogo do Espírito Santo, parece que não tem barreira, parece que tudo é intransponível. E a gente, parece que a gente está tão acostumado com o Evangelho, que parece que não precisa ter um momento de dizer, ei, o que está acontecendo? Você precisa conhecer Jesus, você precisa ter experiências com Jesus. E eu me fiz essa pergunta, em uma parte da ministração, o cantor diz, o que seria de mim sem a tua presença? O que seria de mim sem a tua presença? E eu comecei a pensar na Juliana, que embora nasceu numa cristão, embora foi apresentada na igreja, embora participou uma juventude inteira num grupo de jovens, onde eu conheci o Oséias, já conhecíamos, mas nos aproximamos como namorados, e eu ficava pensando, o que seria eu sem a tua presença? E às vezes a gente se acha muito bom, né? A gente se acha muito bom. E essa semana até eu ouvi a pastora Marjorie colocou um dizer, que nesse dizer falava que nós não buscamos a Deus para ser melhor do que o outro, nós buscamos a Deus para ser, aleluia, para não ser pior do que nós mesmos. Porque se a nossa natureza pecaminosa, porque se a nossa natureza adâmica começar a se manifestar, aleluia, nós perdemos a salvação muitas vezes. Quem sou eu sem a presença dele? Quem é você sem a presença dele? Quem é você sem a presença dele? Aleluia.